E aí, pessoal, bora mergulhar numa das histórias mais intensas da Bíblia. Hoje a gente vai analisar a fundo a lição da escola sabatina, que fala sobre um tema super atual: os desafios da liderança. E o nosso estudo de caso é nada mais nada menos que a queda de Arão com o bezerro de ouro, lá em Êxodo 32. Vamos ver como essa história, que aconteceu há tanto tempo, ainda tem muito a dizer sobre as nossas decisões hoje. Essa é a grande questão, né? É a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa aqui. Porque, olha, a história de Arão é tipo um estudo de caso que nunca envelhece. É um baita alerta sobre o que rola quando a liderança falha bem na hora H, no momento mais crítico. Então, como é que essa pressão toda aconteceu na prática? Pois é, tudo começa justamente aqui, sabe, com um vazio, um vácuo de liderança. E esse espaço que ficou aberto foi rapidinho preenchido por duas coisas: medo e impaciência. Vamos tentar imaginar a cena. Pensa só, Moisés está lá no monte, com Deus, 40 dias. Para ele, talvez tenha sido um tempo de comunhão que, sei lá, passou voando. Mas e o povo? Lá embaixo, esperando. Cada dia que passava devia parecer uma eternidade de pura incerteza. A ausência daquele líder que eles podiam ver acabou gerando uma crise gigante de fé e de segurança. E aí, claro, vem a consequência direta de toda essa ansiedade. O povo começou a exigir, a clamar por algo que eles pudessem ver, tocar, sabe? Um Deus concreto, bem no estilo dos ídolos que eles estavam acostumados a ver lá no Egito. A paciência com um Deus invisível tinha acabado. Eles queriam uma solução para já. E toda essa pressão caiu no colo de quem? De Arão. Ok, agora vamos analisar passo a passo. Vamos quase que dissecar como foi que a liderança de Arão simplesmente ruiu. Porque não foi uma coisa só, um ato isolado. Foi, na verdade, uma sequência de decisões, uma pior que a outra. O ponto central é esse. Arão não deu conta do recado. Ele não esteve à altura do desafio. Primeiro, o que ele fez? Cedeu. Em vez de bater o pé, de se manter firme, ele deu ouvidos à pressão da galera. Depois, a coisa piora. Ele não só permitiu, como virou um participante ativo no negócio. Pediu ouro, fabricou o ídolo e, para fechar com chave de ouro, ou melhor, de desastre, ele oficializou a coisa toda, proclamando uma festa. Uma falha foi puxando a outra, numa bola de neve. E essa frase, nossa, ela resume perfeitamente a cegueira espiritual daquele momento. Pensa comigo. O povo acabou de fazer um objeto com as próprias mãos e no minuto seguinte já está dizendo que foi aquilo que os tirou do Egito. É uma distorção total da realidade, né? Isso mostra o poder que o medo e o desejo têm de simplesmente virar a verdade de cabeça para baixo. Mas, sabe, a questão mais profunda aqui não é só o que aconteceu, é por que aconteceu. E a resposta, no fim das contas, está no caráter. É na hora da pressão que o nosso verdadeiro caráter aparece, não tem jeito. Olha, o contraste aqui chega a ser gritante. De um lado, a gente tem Moisés, que na presença de Deus se fortalecia, ganhava firmeza. Do outro, Arão, que ali, debaixo da pressão do povo, simplesmente se curvou. Isso prova aquela máxima, né? A crise não cria caráter, ela apenas revela o que já está lá. Um foi moldado pela comunhão com Deus, o outro pelo medo do que os outros iam pensar. E essa análise vai direto na ferida. A principal motivação de Arão não foi honrar a Deus, foi medo. Medo pela própria pele. A vontade de se preservar foi mais forte que a fidelidade. Essa é a raiz de todo o fracasso. Arão simplesmente não tinha a estrutura, o caráter necessário para aguentar um momento crítico como aquele. Tudo bem, agora vamos puxar essa lição que tem milhares de anos direto para os nossos dias. Porque acredite, a falta de uma liderança firme ainda hoje gera idolatria. E as reflexões do pastor Rafael Santos são ótimas para ajudar a gente a enxergar como isso acontece no século XXI. É simples. Onde falta uma referência espiritual clara, o vazio não fica vazio. Ele é preenchido. As pessoas acabam criando os seus próprios bezerros de ouro. E o que eles são hoje? Pode ser o dinheiro, pode ser aquela busca sem fim por status, por popularidade, pode ser até uma religião de fachada, sabe? Cheia de aparência, mas sem poder nenhum. E tem mais. São também aqueles pecadinhos que a gente tolera ou aquelas desculpas que a gente mesmo inventa para justificar os nossos erros. Então, tá. Depois de tudo isso, como é que essa lição, que é bem dura, se aplica na nossa vida hoje? Bom, essa história toda nos deixa aprendizados bem práticos em 3 áreas principais. A primeira aplicação é dentro de casa, no lar.
A lição deixa muito claro que a falta de uma liderança espiritual em casa cria um vácuo perigosíssimo. O desafio, então, é assumir essa responsabilidade. É ser uma referência de fé, de firmeza dentro da própria família. A segunda é bem pessoal e exige que a gente olhe para dentro. É um alerta, sabe? Para a gente tomar cuidado com os bezerros de ouro que a gente mesmo fabrica aqui dentro. Aquele pecado que a gente tolera, sabe? Aquela desculpa que ficou tão confortável. É um chamado forte à integridade pessoal. E por último, a aplicação na igreja. Aqui a mensagem é direta e reta. Deus precisa de líderes que tenham coragem e não só carisma. Pessoas que estejam dispostas a defender a honra de Deus, a defender a verdade, mesmo que isso custe a popularidade, mesmo que custe o aplauso da multidão. Fidelidade, gente, tem que vir sempre antes da popularidade. E é assim que a gente termina com essa pergunta bem provocadora do pastor Santos. A vida, não tem jeito, vai nos colocar em situações de pressão. A escolha, no fim do dia, é sempre nossa. Vai ser a postura de Moisés, firme no monte, fortalecida pela convicção, ou a de Arão, que se dobra no meio da pressão? Fica aí a reflexão.